Olá, companheiros, é uma grande alegria estar novamente aqui com vocês. E hoje nós estudaremos um pouquinho sobre o livro A Gênese, principalmente o capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal. Vamos então iniciar com a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus que nos envolvam na sua bondade, na sua providência, que nós possamos estar amparados, sintonizados com uma boa energia, conectados com os nossos amigos espirituais que nos estimulam ao nosso aprendizado, ao nosso aprimoramento, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Abençoa-nos, Senhor, no nosso propósito de crescimento moral. Fica conosco e protege-nos, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós estudaremos hoje o capítulo 3 do livro A Gênese e nós vamos avaliar um pouquinho de 3 conteúdos: a origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência e a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Sobre o bem e o mal, nós iremos refletir um pouquinho sobre as seguintes questões. Será que o mal existe? Se o mal existe, de onde será que ele vem? E se ele existe, será que nós temos escolha entre o bem e o mal? Qual seria então o conceito de bem e mal que nós poderíamos usar aqui, né? Pelo dicionário, a gente pode avaliar que bem é aquilo que enseja as condições ideais, o equilíbrio, a manutenção, o aprimoramento, o progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Enquanto o mal é tudo que é prejudicial ou fere, o que concorre para dano, para a ruína de alguém. Bom, dentro do Espiritismo, a gente vai ter um conceito um pouquinho mais específico, né? Para os espíritos da codificação espírita, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Bom, mas então, se existe o bem e o mal, qual que é a minha responsabilidade sobre o mal que eu faço, né? E aí os espíritos vão nos dizer que as circunstâncias, elas vão dar relativa gravidade ao bem e ao mal. Ou seja, conforme o nosso entendimento, o nosso conhecimento aumenta também a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Bom, se o mal existe, de onde será que ele vem? Será que a origem do mal seria o próprio Deus? Será que Deus criou o mal? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre os atributos de Deus que a gente já estudou, né? Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos, certo? Então, se Deus é bondade absoluta, faria algum sentido esse ser de bondade absoluta, de justiça absoluta, criar o mal? Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ver que então o mal não poderia ter origem em Deus, né? Não que Deus não fosse capaz, né, de ter a capacidade de poder, mas ele não teria a necessidade de criar o mal. Bom, mas então é um outro ser que é responsável pela criação do mal? Vamos pensar um pouquinho. Será que existe um ser específico, um ser único ou um ser poderoso, devotado, voltado à realização do mal? Bom, no item 2 desse capítulo, a gente tem a seguinte discussão: que se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, qualquer que fosse o nome dele, né? Satanás, demônio, a gente já ouviu esses nomes
por aí, a gente poderia pensar assim, em algumas hipóteses, tá? Vamos aqui fazer um exercício de pensamento, tá? Então, Kardec ele faz algumas suposições. E a gente vai ver que, na verdade, a gente não acredita nesse ser devotado exclusivamente ao mal. Mas por que que não? Bom, se existisse esse ser, ou ele seria igual a Deus, então tão poderoso quanto Deus, ou ele seria inferior a Deus, né? Bom, se ele fosse igual a Deus, tivesse a mesma quantidade de poder, por exemplo, a gente teria no universo duas potências rivais, uma boa e uma ruim, uma votada ao bem e outra votada ao mal, incessantemente em luta. Quer dizer, uma constante disputa. Mas quando a gente observa a natureza, né? Se a gente observa a natureza, a gente vai ver uma unidade. A gente vai ver que a estrutura do universo, ela se revela nessa unidade de beleza, de harmonia, de organização. Então, a primeira hipótese está descartada. A segunda hipótese, que seria um ser inferior a Deus. Bom, se ele é inferior a Deus, então Deus Deus existe desde toda a eternidade, então esse ser seria criado por Deus. Bom, então, supondo que fosse criado por Deus, por que um ser de infinita bondade, como é Deus, criaria um espírito devotado ao mal? Também não me parece muito lógico isso, né? Porque seria a negação dessa bondade infinita. Porque vamos lembrar que os atributos de Deus, eles são infinitos, eles são absolutos. Então é bastante incoerente isso, né? Como, né, a gente vê histórias onde se diz que um anjo criado perfeito se rebelou. Bom, se ele se rebelou, então ele não foi criado um anjo perfeito, né? Então Deus falhou? Será que faz muito sentido para a gente isso? Então não, né? Dentro da doutrina espírita, a gente realmente acredita que não foram criados seres à margem da criação, nem para o bem e nem para o mal. No Livro dos Espíritos, a gente estuda que todos os seres, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, e eles vão então evoluindo e adquirindo conhecimento e sabedoria conforme são realizadas as suas experiências. Então não existe um ser devotado exclusivamente ao mal, e não foi Deus que criou o mal, mas o mal existe, ele tem uma causa, não tem? E aí a gente vai ver duas categorias de males antes da gente ainda definir isso, de onde vem o mal. No universo, no nosso mundo, no nosso planeta, existem, digamos assim, duas categorias de mal. Uma é aquela que independe da vontade do ser humano, que a gente pode incluir ali os flagelos destruidores. E a outra são daqueles males que são provocados pelo homem, né? Pela sua ganância, pelo seu orgulho. Bom, então a gente começa falando dos flagelos naturais, como as catástrofes, os tsunamis, vulcões, maremotos, terremotos. O homem, cujas faculdades são ainda restritas, tem uma visão restrita. A gente olha pelo ponto de vista da nossa personalidade, dos nossos interesses. E dificilmente a gente compreende a ordem que existe na natureza. Por isso que às vezes parece para a gente uma coisa má, ruim, injusto, aquilo que a gente consideraria diferente se a gente visse da perspectiva da eternidade, da imortalidade e da evolução contínua, né? Então, se a gente for avaliar essa possibilidade das reencarnações e da nossa evolução, a gente vai perceber que os flagelos, eles estimulam a nossa inteligência.
Porque, utilizando dessa inteligência, desenvolvendo os atributos da nossa criatividade, do nosso raciocínio, se a gente não consegue evitar esses flagelos, a gente consegue pelo menos atenuar bastante. E quanto mais saber o ser humano adquire, mais ele se adianta em civilização e tanto menos desastrosos se tornam os flagelos, né? Então, com uma organização sábia e previdente, vai chegar um dia onde nós praticamente vamos neutralizar as consequências quando não for possível evitá-los, né, inteiramente. Então, os flagelos, apesar de eles serem desagradáveis, eles têm uma certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o nosso futuro, né? Como assim? É que Deus, ele cria e ele estimula meios para que a gente não pare no meio do caminho da nossa evolução. Ele nos estimula constantemente, né? Então, esses flagelos, essas alterações da natureza, elas fertilizam as terras áridas, elas mudam o clima, elas mudam as inundações, elas vão trabalhando as nossas intempéries para que a gente desenvolva mecanismos que vão nos auxiliar no nosso desenvolvimento. Então os espíritos dizem assim: tendo o homem que progredir, os males a que ele se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se a gente não tivesse nada para temer, não tivesse um medo que alguma coisa ruim nos acontecesse, nós ficaríamos inativos, né? A preguiça e a inatividade tomaria conta de nós, entorpeceria, né, o nosso espírito. Então eles dizem que a dor é o aguilhão que impele o ser humano para frente na senda do progresso. Então, olha só, infelizmente nós ainda precisamos da dor para estimular o nosso progresso, mas nem sempre será assim. Haverá um momento no futuro em que nós evoluiremos por nossa livre e espontânea vontade, né? Buscando o nosso aprimoramento contínuo e incessante. Mas, por enquanto, nós ainda somos seres que precisamos do estímulo da dor, do desconforto, né? Mas não são só esses males, os flagelos que existem. Nós temos também, e são a maioria, os males que o próprio homem cria pelos seus vícios. São os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição e de todos os excessos de toda a ordem. É aí que está a causa das guerras e de outras calamidades, né? Então, a gente vai ver que a injustiça, a opressão do fraco pelo forte, as enfermidades na maior parte delas, né? Como assim enfermidades, Priscila? Ninguém quer ficar doente. Não, gente, a gente não quer ficar doente, mas a gente age de maneira que as consequências, né, terminam em doenças, muitas vezes. Então Deus promulgou leis plenas de sabedoria. E o único objetivo dele é o nosso bem. Mas aí o que acontece? Como nós ainda somos imperfeitos, né? Como nós ainda somos imperfeitos, nós ainda erramos, nós ainda cometemos enganos. Mas Deus, que é onisciente e onipresente, ele faz com que desse mal que nós mesmos criamos possa surgir um aprendizado. E nós, entendendo, né, que aquela dor, aquele sofrimento é consequência das nossas ações equivocadas, nós vamos então buscar nos aprimorar e modificar o nosso comportamento, né? Então, se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra, né? Então, a verdade é que nós ainda agimos de maneira a causar a nossa própria dor, né? Infelizmente. Mas
nós estamos sempre sendo lembrados. Deus colocou na nossa consciência o entendimento do que é certo e errado. Então, quando a gente pratica algo errado, a nossa própria consciência nos avisa: olha, isso que você fez não foi bom, não repita, não faça de novo, procure corrigir, né? Então, esse alerta ele vem constantemente pela nossa consciência e também através dos profetas, dos grandes iluminados que vêm ao mundo eventualmente para nos trazer essas informações. Bom, então, do próprio mal sai um remédio, né? Um momento chega em que o excesso de mal moral se torna tão intolerável que ele impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente então compelido a procurar no bem o remédio, né? Sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Então, olha só, Deus tem muita paciência conosco e nos permite errar, sabendo que em algum momento nós vamos aprender com os nossos erros, retomar o caminho e agir de maneira melhor, de maneira mais lúcida. Então a gente pode dizer que, na verdade, o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor, né? E não praticar o mal já é um começo do bem, né? Deus quer somente o bem para todos nós. E Deus nos manda avisos constantemente. Então, sim, nós temos escolha entre o bem e o mal, né? Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á então que Deus não deixa de ter criado o mal, porque ele não poderia ter criado a gente perfeito já, gente? Não, ele poderia, mas ele não criou. Por que não criou? Não criou porque quis Deus que o ser humano ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resultasse do nosso trabalho, a fim de que pertencesse o fruto deste mesmo, da mesma maneira que cabe a responsabilidade do mal por sua vontade, também cabe a responsabilidade pelo bem, né? Então, cabe a nós fazermos as nossas escolhas. Então, Deus quis que a perfeição resultasse da depuração gradual do espírito, ou seja, da nossa obra, do resultado das nossas ações. A nossa alma, dotada de livre-arbítrio, pode então optar entre o bem e o mal e chegar às finalidades de última de forma militante, resistindo ao mal. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação. Então, se a gente começar a analisar as nossas paixões, os nossos exageros, a gente vai ver que isso está um pouco relacionado com o nosso instinto de conservação, né? O instinto de conservação ele vai muitas vezes estar relacionado com a alimentação, com a proteção, com a sexualidade, né? E o homem muitas vezes vai querer para si essas coisas, como um alimento, por exemplo, para ele ter garantia do seu sustento. O problema não é garantir o seu sustento. O problema é quando a gente só pensa na gente, só pensa no nosso sustento e se esquece, né, das outras pessoas. Se, ao contrário, o ser humano se deixa dominar pela matéria bruta, ele se atrasa, ele se identifica com o bruto, né? E nós vamos então ver um pouquinho qual que é essa diferença entre instinto e inteligência. Bom, Priscila, você falou que às vezes o instinto de conservação ele pode gerar uma paixão, mas o instinto de conservação não é uma coisa boa? Sim, com certeza. Vamos ver. No item 11, né,
Kardec pergunta sobre o instinto e a inteligência. Onde acaba um e começa o outro? Será que o instinto é uma inteligência rudimentar? Ou será que ele é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo? Será que é um atributo da matéria? Né? Então, por exemplo, quando a gente vê uma águia entrando na água para caçar um peixe, ou animais lutando entre si para o acasalamento, né? A gente vai entender que o instinto, ele é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Então, o ato de alimentação, o ato de muitas vezes correr para se proteger, lutar ou fugir. Nos atos instintivos não há reflexão. Então, não se pensa antes de agir por instinto, por reflexo. Não existe nem combinação e nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, a planta se volta para a luz, dirige suas raízes para a água, para a terra, para o nutriente. E é pelo instinto que os animais são avisados daquilo que lhes convém ou aquilo que prejudica. Então, o animal, muitas vezes, ele vai evitar comer uma planta venenosa, por exemplo, né? Alguma coisa ali vai avisá-lo, né? Vai estimulá-lo a se esquivar daquela planta. No começo da vida, no começo do desenvolvimento da vida, o instinto ele domina com exclusividade. Então, se a gente pensar nas nossas primeiras reencarnações, como homens mais primitivos, o instinto dominava muito mais. E é por instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, por exemplo, de sucção, para ela, né, ser amamentada, para ela se alimentar. Ela grita quando ela tem alguma dor, né? Então, ela chora quando ela está com sono, quando ela tem alguma outra necessidade. Então, a criança, ela demonstra como o ser humano é no começo da sua evolução. No próprio adulto, certos atos também vão ser instintivos, tais como o movimento espontâneo para evitar um risco. Então, se você bate uma porta e faz um barulho alto, provavelmente a pessoa, né, assusta, fecha o olho. Mesma coisa se vier uma luz forte, né, no nosso olho, a gente vai piscar. Se eu tiver, às vezes, prendendo a respiração por brincadeira, instintivamente, em algum momento, eu vou respirar, né? Por quê? Porque o meu organismo me avisa que aquilo não está fazendo bem, que eu preciso do oxigênio, né? E a inteligência? A inteligência ela já se revela por atos voluntários. Esses atos são refletidos, premeditados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Então, é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Então, o ser humano ele vai aprimorando a sua inteligência em uma encarnação e em várias reencarnações, né? Então, enquanto a vontade, a inteligência é livre, o instinto não é. O instinto ele funciona como um guia seguro, ele nunca se engana. E a inteligência, pelo simples fato de ser livre, ela está sujeita a erros e acertos. Então, como nós ainda estamos num processo de aprimoramento, muitas vezes, mesmo usando a inteligência, a gente pode falhar, porque essa inteligência ainda não está completamente desenvolvida, não é? Então, a inteligência ela é um atributo essencial do espírito. E quando o espírito atinge o grau de humanização mais elevado, a sua inteligência ela adquire esse desenvolvimento superior. Alguns caracteres do instinto, no entanto, a gente vai ver, ele é inato, ele é perfeito e ele é específico. Como assim específico? O instinto que a gente vê numa abelha, por exemplo, é diferente do instinto que a gente vê num gato ou num crocodilo, não é? Então, ele é específico
para aquela espécie, e para aquela espécie ele é perfeito, e ela já nasce com aquele instinto. Então, tem ações que um organismo faz dentro da sua espécie que não é uma coisa aprendida. Mesmo que ele se separar de todos os outros organismos, ele vai desempenhar, ele vai ter aquelas ações, aquelas atitudes, mesmo sem nunca ter aprendido, né? Então, ele é inato. Isso que significa inato. Alguns princípios, né, pensam assim: será que o instinto e a inteligência eles procedem de um único princípio? Né? Chegando a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tiver as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre? Então, isso seria uma hipótese, né? Vamos ver se isso faz sentido, né? O instinto, a gente vai ver que o instinto não para de atuar nunca. Nós vamos manter o instinto, né? Ele sempre vai estar funcionando, mas nem sempre ele vai ser útil. Então, muitas vezes eu tenho o instinto de realizar uma ação, mas eu posso, por força da minha vontade, quando eu já tiver domínio da minha consciência e da minha inteligência, agir de maneira diferente ao instinto, né? Então não precisa ser mais bateu, levou. Eu posso agir de maneira diferente. Outra hipótese seria que os espíritos protetores seriam os responsáveis pelo nosso instinto, como se eles soprassem assim no nosso ouvido uma intuição do que a gente deve fazer. Bom, mas se fosse assim, e aí a gente vai pensar que cada espírito protetor tem um nível de evolução diferente ou tem experiências diferentes, o nosso instinto não seria o mesmo, não seria igual. Ele seria diferente de uma pessoa para outra. E aí a gente já sabe que isso não é assim. A gente já sabe que o instinto ele é o mesmo dentro de uma espécie, né? Então, se a gente pensar nisso, semelhante unidade de vistas não poderia existir, né, sem a unidade de pensamento. E esta é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Então, se eu penso na gente como espécie, a gente vai ver que não, que o instinto ele tem uma precisão matemática. Todas as pessoas da espécie humana têm instinto humano. Todas as abelhas têm instinto de abelha, né? Então, e o espírito protetor, será que ele pode auxiliar? Sim, e auxilia. Só que aí ele é pontual, ele é individual. Então, um instinto é algo que existe e é generalizado para toda uma espécie. E existem os espíritos protetores que auxiliam individualmente a cada um e conforme as capacidades que eles têm, que são diferentes de espírito para espírito, né? Então, entender um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Bom, então se não são os espíritos protetores a causa do instinto, e se não é a mesma causa da inteligência, que é o espírito, bom, uma causa dessa natureza sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material, né? Então, a gente vai lembrar que todas as criaturas, encarnadas ou desencarnadas, né, nós estamos submetidas à vontade do Criador. Se figurarmos todos os seres penetrados dentro desse fluido divino, soberanamente inteligente, nós compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Então, tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo, na sua inteligência. Assim ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. E aí ele fala uma coisa muito bonita aqui no capítulo, que é sobre o instinto materno,
que é o mais nobre de todos, e fica realçado e enobrecido em razão das suas consequências. Não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência, que é falível e está em processo de aprimoramento, e nem do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas criaturas que nascem. É lindo, não é, gente? Eu adorei esse parágrafo aqui. Então, essa teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores, tá? Cujo concurso continua existindo, é fato, e observado e comprovado pela experiência, mas deve notar-se que a ação dos espíritos é individual. Todas essas maneiras de considerar o instinto são hipotéticas, tá? Mas a gente vai, então, fazer esse exercício de filosofar um pouquinho a respeito. No item 18, né, Kardec discute a seguinte temática. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele e estas se confundem nos efeitos. Enquanto o instinto é um guia seguro, sempre bom, pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Então, assim, o que acontece entre o instinto e as paixões? O instinto da alimentação é algo para a conservação da espécie, mas muitas vezes eu vou buscar o excesso. Eu vou buscar o prazer no excesso da alimentação, que seria a gula, por exemplo. Então, essa paixão ela já é um desequilíbrio por conta do excesso, tá? Então, tudo aquilo que é excessivo, ele vai desvirtuar alguma coisa que estava na base em termos de equilíbrio. Eu devo procurar a minha segurança, então eu busco para mim ter um lugar de moradia. Mas se eu começo a buscar para mim ter cada vez mais coisas e eu me apego a essas coisas, pronto, já é um exagero, é um excesso, né? Então eu estou saindo do instinto e vou para as paixões. E é interessante, tem uma frase, eu não me lembro agora quem é o autor, mas ele fala assim: nós nunca temos o suficiente daquilo que não é necessário. Como assim? Aquilo que é necessário, eu consigo dizer quanto é o suficiente. Então, alimentação. Não estou mais com fome, significa então que é o suficiente. Mas às vezes a gente quer coisas que a gente não precisa, né? Porque é bonito, porque é gostoso, enfim, mas nesses casos é que a gente precisa tomar cuidado para ter o bom senso de não se apegar, né, a essas coisas materiais, que são a causa das paixões, né? No item 19, ele fala assim: o homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Então, para que nós possamos evoluir, a gente precisa desenvolver a inteligência, as escolhas, né? Para que a gente possa, de fato, evoluir, né? Então, Deus colocou um limite para a satisfação das nossas necessidades. O homem ele é avisado pela saciedade e pela sociedade. Se ele ultrapassa esse limite, ele age, então, voluntariamente. Então, olha só, eu posso estar usando a minha inteligência, inclusive, para o abuso, para o excesso, né? Por isso a diferença entre a previdência, ser uma pessoa previdente, que guarda as coisas, e ser uma pessoa gananciosa ou egoísta, que quer só para si. Da alimentação, que é necessária, para a gula, que é um abuso, um excesso. Do afeto, que é necessário e é bom, para o apego de querer as pessoas exclusivamente só para mim, né? E aí, no item 20, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Porque se a gente for lembrar lá da nossa aula de biologia, né? Não sei se vocês recordam, a gente tem uma cadeia alimentar, né? Os carnívoros comem os herbívoros, os carnívoros são
Muitas vezes os carnívoros comem os carnívoros, depois quando os carnívoros morrem eles são degenerados, degradados pelos fungos, né? Então, e esses fungos vão alimentar as plantas que vão servir de alimento para os herbívoros. Então, olha só, é uma cadeia, um ciclo, né? Ou um círculo, a gente pode dizer assim. Então, a matéria no nosso mundo, ela está em constante transformação. Né? Então, muitas vezes ela vai constituir novos corpos conforme a gente morre, é destruído. No item 20, então, os espíritos discutem o seguinte, que a destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns aos custos dos outros. Mas veja bem, isso é só uma aparência do mal. Por quê? Porque a gente está vendo só a matéria, a gente está pensando só na matéria. Se os nossos corpos fossem continuamente, existissem continuamente, sem haver uma destruição, sem haver, né, a finalização dessa existência corporal, nós não teríamos novas oportunidades, né, de vida e novas experiências em outros corpos ou em outras situações ou em outras contingências, né? E aí o que eles explicam é assim, para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, sim, com efeito parece uma imperfeição na obra divina. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o de grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, é que vai explicar para a gente isso. É que pode dar ao homem a chave desse mistério, mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia, uma contradição. Então, assim, se a vida verdadeira é a do espírito, é a do princípio inteligente, tanto do animal como do homem, então a verdadeira vida ela não está no invólucro corporal, não está na matéria. É como se fosse uma veste, uma roupa. Mas a verdadeira vida está no princípio inteligente, que pré-existe a esse corpo e sobrevive a esse corpo. Então, para que precisa do corpo? Bom, enquanto nós estamos aqui, nós necessitamos desse corpo para que a gente possa realizar trabalho, cumprir, né, com as nossas experiências, experienciar tudo que é possível num corpo material e crescer, aprender, nos aprimorarmos. Então, enquanto nós estamos, né, com esse organismo, ele é muito útil, ele é uma ferramenta útil para o nosso desenvolvimento. Mas o corpo ele vai se consumir nesse trabalho, ou seja, gasta. Nós gastamos, né, esse nosso envoltório corporal. Mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dessa experiência, né, cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. E é por meio desse incessante espetáculo da destruição que ensina Deus aos homens, e aqui ele fala assim, o pouco caso que se devem fazer do envoltório material. Mas, gente, esse pouco caso aqui significa não ter apego, mas é evidente que nós não podemos negligenciar o nosso corpo. Enquanto nós estamos aqui no planeta encarnados, nós precisamos cuidar, sim, muito bem do nosso corpo. Por quê? Porque ele é um vaso, ele é o receptáculo, ele é um instrumento do qual o nosso espírito se utiliza para o seu aprimoramento. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que cuidar bem dele. Mas, quando chega o momento em que ocorre o desgaste natural, e essa veste aqui, porque é uma roupa, né? Essa veste se desgasta e se desfaz. Nesse momento é necessário nós nos desapegarmos dessa matéria, né? Então, nesse sentido, o pouco caso que devem fazer do envoltório material. E ele suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação.
né? Então, na verdade, a destruição ela faz parte do processo evolutivo. É só o corpo orgânico que está sendo destruído. O princípio inteligente não. O princípio inteligente ele vai evoluindo experiência após a experiência, né? E a destruição, muitas vezes, ela é necessária como um estímulo para o nosso crescimento. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros, né? Então, o corpo se nutre do corpo, mas o espírito não se aniquila, não se altera, ele só fica despojado daquele envoltório e aí, para breve, ele terá novas experiências, né? No item 23, ele fala assim: há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. E aí, aqui eles explicam que nós precisamos de desafios, nós precisamos de situações onde nós nos unamos, onde nós pensemos, raciocinamos, onde nós lutamos para buscar o nosso crescimento. É na luta que o ser humano exercita as suas faculdades e todos os outros seres também exercitam as suas faculdades. O que ataca em busca do alimento e também aquele que se defende para conservar a vida. Os dois usam habilidade e inteligência, aumentando essa habilidade e essa inteligência em consequência das suas forças intelectuais. Que foi que o mais forte tirou do mais fraco? Foi só a veste de carne, né? Depois o espírito, que não morreu, né? Que continua existindo, ele virá utilizando uma nova vestimenta, né? Então, essa luta, ela vai ser sempre, sempre, sempre necessária, tá? Vai chegar um momento onde o ser humano ele vai se aperfeiçoando e nós vamos então buscando maneiras menos destrutivas de conviver. Mas sempre haverá algum nível de luta para que o nosso aprimoramento aconteça, né? A luta ela vai então se tornando puramente intelectual. E o homem luta então não mais contra os seus semelhantes, mas contra dificuldades que vão surgir independente de nós brigarmos ou lutarmos uns com os outros, né? Isso então faz parte do nosso processo de evolução. Então, reformulando e resumindo, né, a aula de hoje, a nossa discussão de hoje, o bem e o mal existem, nós podemos escolher, nós temos livre-arbítrio. O mal que ainda existe no mundo ou é um estímulo, um aguilhão para o nosso desenvolvimento e vem através dos flagelos naturais, que fazem parte dos planos de Deus, muitas vezes dos espíritos que são co-criadores junto com Deus, e daquele mal que é ocasionado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo e que nós podemos ir pouco a pouco mudando. Não existe um ser devotado ao mal exclusivamente, mas nós, que ainda por nossas imperfeições, muitas vezes causamos dano a nós mesmos e ao próximo. A destruição que acontece dos corpos, ela é passageira, ela é simplesmente dos nossos corpos, das nossas vestes materiais, mas ela vai estimular a gente a lutar, a buscar nos aprimorarmos e estarmos cada vez mais conectados com o bem, que é a vontade de Deus, a vontade que o amor se faça, né, entre nós. Então vamos agora, finalizando, respirarmos fundo e agradecermos a Deus pela sua obra maravilhosa, por essa inteligência suprema que nos permite crescer, aprimorar, aprender. Bondoso Deus,
Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que colaboram conosco no nosso aprimoramento, auxiliai-nos a fim de que cada vez mais possamos fazer boas escolhas, que possamos ouvir a nossa consciência que grita no nosso interior pelo bem, pelo amor, pela bondade. Que nós possamos ouvir esse apelo de Deus dentro de nós, nos tornando pessoas cada vez melhores, fazendo boas escolhas, amando ao nosso próximo, amando a nós mesmos, amando a Deus. E que assim seja.